Você é um ser cósmico. Neville Goddard. Palestra de 2 de maio de 1969. Parte 1. Esta noite, quero que você pense em Cristo como um ser cósmico, que contém todos dentro de si. Tendo morrido por todos, este único ser está em todos e se levantará em todos. Apenas um ser pode subir, pois apenas um ser caiu. Tendo deliberadamente destruído seu templo na queda, Deus, este ser, está reconstruindo seu templo fora dos redimidos, a fim de que se torne algo muito maior do que era antes de sua destruição. Um ser, contendo tudo dentro de si, caiu neste mundo de morte, para se individualizar como você, como eu. Esse mesmo ser ressuscitará em todos nós individualmente. E quando o fizer, o nome divino, Senhor, será conferido ao indivíduo em que ele ressuscitou. Na maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano, embora eu, uma vez, tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano. Eu não o considero mais assim. Por quê? Porque Paulo foi conduzido da tradição à autodescoberta. Enquanto estava determinado a destruir aqueles que acreditavam em um Salvador diferente daquele em que foi ensinado a acreditar, Paulo descobriu que o Cristo de quem eles falavam era um padrão de salvação contido em todo filho nascido de mulher. Foi Paulo quem disse: quando aprouve a Deus revelar-se em mim, não conferi carne e sangue. O padrão se desdobra de apenas uma maneira, e Paulo tentou descrever como se desdobrou nele. Não consigo encontrar os verdadeiros detalhes em sua descrição, mas Paulo nos diz para imitar a Deus como filhos queridos. Agora, para imitar alguém ou alguma coisa, ele deve ser visto ou ouvido primeiro. Como você pode imitar algo que não pode ver ou ouvir? É meu propósito dizer a você como imitar a Deus como um filho querido, pois a imitação só pode ser realizada ouvindo o que aconteceu e acreditando nisso. Agora é feita a pergunta: como podem os homens imitar aquele a quem nunca ouviram? E como podem os homens ouvir, a menos que haja um pregador? E como pode haver um pregador, a menos que ele seja enviado? A fé vem do que é ouvido, e o que é ouvido vem da pregação de Cristo. Se quando eu disser que saí do Pai, você aceitar minhas palavras e acreditar que estou lhe dizendo a verdade, então colocará sua esperança totalmente nesta promessa e no seu desdobramento em você. Eu te digo, um ser caiu para se tornar todos, e um ser vai subir em todos, conforme cada um é chamado, de acordo com o seu propósito. Fui chamado em 1959. Ele pode ligar para você esta noite, mas cada um de nós será chamado individualmente pelo mesmo ser que está ressuscitando em todos. Não posso conceber nada comparável a isso, pois, a menos que nasçamos do alto, permaneceremos no mundo da morte, girando a roda da recorrência indefinidamente. Posso assegurar-lhe, pelo que sei da minha visão interior, que todos escaparão. Deus não deixará uma parte de si mesmo no mundo da morte. Ele é um ser que, contendo tudo, caiu no mundo da morte. Esse mesmo ser, surgindo em cada um individualmente de acordo com seu propósito, reconstrói seu templo com os redimidos. Se você deseja imitar a Deus como um filho querido, deve primeiro ter um padrão a partir do qual possa seguir. Isso é verdade em todas as esferas da vida. Deve haver um molde no qual o metal fundido é derramado para formar uma peça fundida. Jesus Cristo é o molde que deve ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. A perfeição é um estado fundido, ao qual você deve ser reduzido. Seu corpo físico, quando é queimado, é reduzido a pó. Portanto, não pode ser este corpo que é reduzido a um estado fundido. Não,
não é o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. O cristianismo é baseado na afirmação de que uma certa série de eventos aconteceu em que Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Não tem nada a ver com nenhum homem individual de fora. A história de Paulo, que precedeu os evangelhos em 20 ou 25 anos, não se preocupa com o que acontece ao indivíduo entre o berço e o túmulo. Se aquele chamado Jesus fosse carpinteiro, pedreiro ou carfetão, isso não interessaria a Paulo. Ele estava interessado apenas no que acontecia em um indivíduo. Paulo sabia que havia despertado do sonho da vida, mas não podia compartilhar suas experiências com outras pessoas, exceto em palavras. Somos informados de que ele passou seus últimos dias, da manhã à noite, discutindo o reino de Deus e tentando persuadir outros a respeito de Jesus, e alguns creram enquanto outros não creram. Isso é verdade neste mundo em que vivemos. Quando conto o que aconteceu comigo individualmente, minhas experiências são tão incomuns que uma pessoa comum não as aceita. Eles, ainda no mundo de César, estão mais preocupados em como ganhar aquele dólar extra do que no mundo eterno da vida. Embora este mundo de morte seja temporal, continuará como se fosse para sempre, até que o indivíduo ouça a palavra de Deus e responda com fé, colocando sua esperança totalmente na graça que está vindo a ele na revelação de Jesus Cristo dentro dele. É aí que o único ser, contendo todos nós, caiu. Foi um ato deliberado e necessário para se expandir além do que ele era antes da queda. Não fizemos nada de errado para justificar nossa queda. Em vez disso, desejamos entrar neste mundo de morte. Concordamos em tomar sobre nós essas vestes mortas, ser escravizado por eles e vencê-los. Fizemos isso com perfeita confiança de que aquele que nos continha a todos nos redimiria. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio, somos informados de que ele estabeleceu limites para o povo, de acordo com o número dos filhos de Deus. Portanto, cada criança é uma vestimenta usada por um filho de Deus, e Deus não deixará um de seus filhos neste mundo de morte. Em vez disso, cada filho se elevará individualmente à compreensão de que ele é Deus Pai, pois todos nós precisamos formar aquele ser que é Deus e Pai de todos. Quando falo de Jesus Cristo, não me refiro a um homem, mas a um padrão. Como Paulo, não considero mais Cristo do ponto de vista humano. Uma vez eu o considerei como tal, mas não mais. Agora, eu o vejo como um padrão de salvação que começou a se desdobrar em mim em 1959, quando acordei em meu crânio. Até aquele momento, eu, como você, não tinha ideia de que estava enterrado ali, mas, porque aconteceu comigo, agora vou profetizar para você. Uma tempestade o possuirá, e você despertará dentro de si mesmo, para descobrir que está sepultado em seu crânio, do qual emergirá. Esse será o seu nascimento do alto, de que fala João, dizendo: a menos que você nasça do alto, não pode entrar no reino de Deus. Este reino é a nova era mencionada como aquela era, em oposição a esta era. Esta é a era da morte, onde tudo começa e termina, enquanto essa era é a vida eterna. Tendo vencido o mundo da morte, Jesus Cristo, o padrão, se desdobra quando você se ergue vitorioso no mundo da vida eterna. Pois sois os deuses que desceram, individualizaram-se para se reerguerem como o Senhor, pois não há outro ser. O mundo pode condená-lo se você for um ladrão de profissão, mas Paulo não. Pouco importa o que acontece com você individualmente entre o berço e o túmulo. Mas importa muito se quando você ouve minha história de salvação, você acredita nela, pois então você quebrará a casca e se erguerá acima de todas essas tolices mundanas. A história da salvação
nos foi contada como era para eles, mas não os beneficiou, porque, acreditando que este mundo de morte era real, eles estavam mais interessados em obter maior intelecto e maior riqueza aqui. Portanto, a história não foi recebida com fé. Li uma história sobre Lord Russell, que, embora ame ser chamado de Senhor, disse: "Considero a religião uma doença nascida do medo, uma fonte de miséria indescritível para a raça humana." Bem, digo-lhe que não é uma doença, embora saiba que existem inúmeras formas de interpretação do grande mistério. Como Paulo, fui ensinado que Cristo foi um homem que veio ao mundo e afirmou ser o Messias para salvar o mundo. Mas eu lhe digo, o cristianismo se baseia na afirmação de que uma certa série de eventos sobrenaturais aconteceram, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Quando percebi que esses eventos definiam o homem padrão que era Cristo, eu sabia que não havia outro. São necessários muitos golpes do mundo para nos reduzir a esse ser líquido e cósmico que desperta na sepultura. Esse túmulo não está em algum cemitério, mas no crânio, onde uma tempestade vai te acordar. No Talmud de Jerusalém, há uma tradição de que o Messias nasceu em Belém, na noite da destruição de Jerusalém, e foi levado por uma tempestade. Eu digo que isso é verdade. Quando o vento tempestuoso me possuiu, reverberei da cabeça aos pés. Senti como se meu corpo estivesse sendo despedaçado quando acordei. Esperando ver a mesma sala em que havia me aposentado, acordei e me encontrei em uma tumba, que intuitivamente sabia ser meu crânio. Estava lacrado, e quando rolei uma pedra, descobri que poderia forçar minha cabeça na abertura lá encontrada. Fiz isso e saí daquele crânio, como uma criança sai do ventre de uma mulher. Mas esse era o útero de cima, e não o útero de baixo, pois você deve nascer de cima para herdar o reino de Deus. Então, todas as imagens contadas nas Escrituras me cercaram, testemunhando o evento.